falar, eu vou lá pro livro de Samuel, né? Vocês querem um rei, né? Vocês querem Saul, então tome Saul, né? Eu já vou dar essa, porque tudo bem, insistiram. Samuel falou: olha, o rei de vocês é o Senhor. E o povo, não, nós queremos um rei, nós queremos um líder político, tal. Então tudo começa lá de trás, né? Então ele falou: tudo bem, vocês querem? Tá bom. Aí quando Deus aceitou, Samuel muito triste, Samuel falou: calma aí, vocês pularam e já, né? Já estão felizes que Deus falou que vai dar um rei para vocês. Só que agora vocês vão ficar quietos e vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Os filhos de vocês não voltarão para casa. Serão escravos do rei. Servirão ao rei e não voltarão mais para suas casas. Vocês pagarão altos impostos. E esses impostos vão aumentar cada dia mais. Tudo aquela lavoura, a colheita, tudo que vocês fazem, plantação, vai perder o valor. Porque vocês vão ter que dar mais do que vocês... Então vocês vão ter uma vida escassa. Vocês vão ter que pagar mais do que vocês recebem e ganham. E hoje eu vejo a mesma... Parece que eu estou vendo Samuel falar. Vocês vão pagar muitos impostos. Então assim, quer Saul, tome Saul. Você faz o que você quiser. Só que a consequência ela vem. E a consequência você colhe. Você planta Giló, mas você vai colher Giló. E o que está acontecendo hoje é que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o inimigo, e nós sabemos que nós estamos lutando contra principados. E esses principados, eles estão, né, por trás de tudo isso, tanto que muitas pessoas têm se sentido mal por esses dias, né? Eu tenho sentido uma tristeza muito grande, tem dia que está pior. Então eu quero até dizer para você que isso não é pessoal com você. Não é você que está entrando em depressão. Não é você que às vezes você fala: meu Deus, eu estou num vazio de alma muito grande. Não, é essa nuvem que está pairando. É a guerra espiritual que nós estamos enfrentando por causa do que tem acontecido. No mundo espiritual. E a igreja precisa fazer o quê? Exatamente. A igreja precisa se posicionar, primeiramente. Se posicionar, a sua vida posicionada. Primeiro você, né? Porque eu vejo as pessoas querendo corrigir o esposo, querendo corrigir a esposa, querendo corrigir os líderes, querendo corrigir a igreja e querendo corrigir a nação. Sendo que nem a pessoa ela é exemplo. Então o exemplo começa comigo e com você. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, quando ninguém está nos vendo. Né? Quando ninguém está nos vendo, em partes. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os fiéis. Os demônios estão anotando tudo que nós estamos falando e fazendo. E os anjos também. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de uma vida alinhada dentro da palavra de Deus. Não tem como. Qual que é a minha regra de fé? É a palavra de Deus. Então eu preciso viver o que está na palavra. Ou eu vivo o que está aqui, ou não adianta eu viver em partes. Tudo bem, eu vou viver a palavra, mas eu vou viver na minha vida sentimental. No financeiro, não. No financeiro eu vou dar um jeitinho. Aí você vai lá, a pessoa vai lá, ela faz sociedade com quem não deve, ela se aliancia aos filhos das trevas, elas fazem... coisas que não agradam a Deus, elas sonegam impostos, não pagam imposto, é outra coisa que eu quero falar. Crente que não paga imposto, não paga imposto da casa, não paga o imposto do carro, não paga documento de carro. Você está abrindo uma brecha para o inimigo virar teu carro. Ô irmã, você está jogando a palavra? Eu não estou jogando a palavra, eu estou falando para você que o mundo espiritual é real. Você vai, compra carta, compra baliza. Eu já falei sobre isso antes. E isso você está abrindo uma grande brecha para o inimigo entrar. Você faz um gato na luz, faz um gato na internet. Você quer ser o espertão. Você quer ir lá jogar para você ganhar dinheiro. Você tá arrumando confusão com o mundo espiritual. Você está levantando altar em cima de altar. Como que você vai ter autoridade no mundo espiritual? E aí não aguenta nem orar pelo filho, não aguenta orar por coisas pequenas. Quando você vê uma pessoa
pastor, eu falo assim, me desculpem, mas se você está precisando orar para pedir para Deus te dar o básico, tem alguma coisa errada. O básico? O básico que é comer bem, vestir bem. Isso aí não deve orar por isso? Não, são coisas que nos acompanham. Se ele está orando, se ele está passando dificuldade, porque tem alguma coisa errada espiritualmente? E eu não digo só de pecado. São coisas que às vezes vêm lá de muita iniquidade de geração passada. Muitos altares que às vezes essa pessoa são pessoas boas, mas por elas não quererem achar que está tudo certo, que está tudo bem. E quantos altares foram levantados de 100 anos de linhagem de feitiçaria lá atrás? De idolatria. Eu acho, pastora, muita gente vai estar em contato, que tem muita gente nas finanças amarrado. Exatamente. Tem muita gente que pede oração, pastor, estou travado, passando dificuldade financeira. Então, essa dificuldade financeira é um resultado espiritual. Sim. E pode ser que essa pessoa seja a pessoa mais honesta do mundo. Mas tem coisas lá atrás que os pais, os avós, bisavós levantaram. Então eu estou pagando pelo pecado dos meus pais? Não. Você não está pagando por nada. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Mas existe uma coisa chamada consequência no mundo espiritual. E se ele tem procurações que não foram desligadas lá atrás, ela vai ser um ciclo repetitivo. Pode ver onde tem pessoas perdendo filhos, né, que são os abortos instantâneos. É porque já foi derramado sangue lá atrás. Alguém morreu lá atrás. Algum sangue foi entregue. Algum pacto foi feito. Algum altar foi levantado. Alguém morreu lá atrás. Ou um bebê foi tirado. Ou um chá da vovó. Então, alguma coisa aconteceu lá atrás. Outra coisa que eu falo. Eu tô aqui, digamos que eu trabalho nesse estúdio. Aí eu vejo que tem um monte de caneta aqui. Aí eu pego uma caneta e coloco no bolso. E eu vou embora e fico com essa caneta e não devolvo essa caneta. Essa caneta não é minha, eu não comprei essa caneta. Pegar o livro e não devolver. Tem muita gente que pegou meu livro e não devolveu até hoje. Devolvam o livro do pastor Ariston. Sim. Você guerreia muito no mundo espiritual. E jejum? Como é o jejum? Se é bom a pessoa jejuar, e qual o jejum que a pessoa faz? Hoje em dia o pessoal fala, estou fazendo jejum do Facebook, estou fazendo jejum do WhatsApp, do Instagram, não estou mexendo, vou ficar 15 dias sem mexer. Qual tipo de jejum é certo nessa guerra espiritual? Você não está entendendo, esse programa aqui é para preparar guerreiros. Amém, glória a Deus. É porque eu digo assim que... Eu creio que cada um de nós temos um particular com o Espírito Santo e ele vai levar as pessoas, né, a fazer aquilo que elas podem, até porque tem pessoas que têm alguma questão na saúde e que elas não podem ficar muito tempo sem comer. Então eu não sou a pessoa aqui que eu vou ficar aqui, jogando, né, sendo uma legalista, né, jogando um fardo. Lá em Apocalipse vai dizer, eu não porei um fardo maior do que aquele que vocês já carregam. Então, se Deus não vai pôr um fardo maior nas costas de vocês, não é a irmã Silvana que vai colocar. Mas o que eu quero ensinar para vocês é que nós precisamos ter preparo espiritual se você quer enfrentar uma guerra. Muitas pessoas não vencem guerra por causa disso. Então, assim, porque elas também... A palavra de Deus fala, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. A tua força será pequena. E o jejum não é para Deus. O jejum é para você saber controlar a tua língua. Tiago 3, o poder da língua. Você aguentar ali calado como Jesus, que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Não vai ser por muito falar que você vai vencer guerra, muito pelo contrário. Vai ser por pouco falar, muita sabedoria. Mais em ouvir, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Para você falar menos e ouvir mais. E as pessoas se perdem por falar demais, né? Acho que é em Provérbios que fala quem guarda a sua língua preserva a sua vida, né? Então, já é uma dica, né? Já é uma dica. Que tem pessoas que morrem por causa da boca. Com certeza. E você, acho que no primeiro programa, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, lembrando que ela participou do programa 61 e o 73. Depois vai lá playlist podcast completo e aí você pode procurar 61,
73. Você falando da oração em línguas, eu acho que foi o primeiro. Oração em línguas ajuda na nossa vida espiritual? Ajuda totalmente. Eu queria só terminar a questão do jejum, que eles estavam questionando ali Deus, né? Por que jejuamos? E o Senhor não recebe o nosso jejum. E ele falou, porque vocês maltratam o funcionário de vocês. Porque vocês só estão passando fome e vocês não estão me buscando. Porque não há arrependimento. Porque o coração de vocês e o dia de vocês não está voltado para mim. Vocês estão muito corridos com as coisas de vocês. Vocês estão preocupados com o gado, com as tuas plantações, com suas criações. Vocês estão preocupados com dinheiro. Vocês estão preocupados com tudo e vocês são o quê? Encrenqueiros, briguentos. Vocês não são apaziguadores. Olha que só a surra que o Senhor deu na palavra, que Deus deu na palavra. Então, esse jejum, o que adianta eu jejuar e brigar, vir aqui discutir com o pastor, discutir em casa, quebrar, né, rachar ali a porta, chutar o cachorro. Então as pessoas acham que o Senhor é obrigado a receber esse jejum. Ele não vai receber. Ele está falando na palavra dele. Você maltrata os seus funcionários, você não tem compaixão, você não tem amor pelos seus funcionários, zelo por eles, eu não vou receber o jejum. Vocês ficam sem comer o dia todo e ficam só preocupados em ficarem ricos, eu não vou receber o jejum de vocês. Vocês arrumam contenda na igreja e com o irmão de vocês e fica aí um se levantando contra o outro, eu não vou receber o jejum de vocês, porque vocês não têm amor, vocês não têm humildade, vocês não têm humanidade, vocês não são piedosos e amorosos uns com os outros. Eu não vou receber o jejum de vocês. É forte. É forte. E sobre as línguas, é bom? Sim. Ajuda? Eu lembro que quando eu comecei numa igreja muito assim, pentecostal, mas porém muito assim, né? Você não pode falar em línguas na hora da libertação. Só que quando a libertação se dá, eu fiz umas libertação que parecia o Exorcismo, aquele filme, O Exorcista. Eram umas coisas assim que acontecia, da pessoa fazer aquele espírito levantar a pessoa e a pessoa fazer o sinal da cruz e ficar com a ponta do pé. Como uma bailarina fica com a ponta do pé. E aquela pessoa ser levantada para cima e fazer o sinal da cruz para brincar e rir do nosso Senhor. E ficar horas e horas ali naquela libertação pesada. E eu lembro que quando ficava difícil, vinham as línguas. E nas línguas, quando a gente começava a falar em línguas, ele começava a dar chaves, né? Pra gente conseguir vencer essas guerras e essas batalhas. E aí eu lembro que as pessoas, os líderes que estavam comigo, falaram, não se fala em línguas na hora da libertação. E quantas pessoas que eu sei, e até eu, que eu estava em guerra, que eu não consegui falar nada na hora de uma guerra, que eu orei em línguas e o inimigo teve que ir embora. Na hora que eu falei em línguas, ele simplesmente pulou fora e foi embora. Mas as suas línguas mudavam na hora? Muda. Você ora uma língua de um jeito e na hora nessa guerra vem diferente? Sim, eu começo aqui, né? Começo a falar em línguas assim. Aí daqui a pouco o Senhor vai me levar para uma guerra mais violenta. Aí começa essa língua é a língua da guerra. Aí já começa a mudar. E aí essa língua de guerra aqui, ela vai contra o inimigo, é força contra ele. E aí os anjos começam a se movimentar, os anjos ficam violentos. E aí a guerra se trava no campo de batalha, ela é travada. Aí você já vê que você já não está mais aqui, você já está subindo em dimensões para guerrear. Você já se vê com a espada, já vê subindo, já vê girando, já vê entrando em lugares, territórios. Por isso que eu digo, quando a pessoa está só orando pelo básico ali, olhando só para a vida dela, e ela fica ali, eu era uma mendiga espiritual, eu digo, uma pedinte espiritual. Porque eu achava que quando eu estava ali, eu tinha que ficar pedindo calçado, pedindo dinheiro, pedindo para pagar uma conta. Então essa era a vida que eu levava. E aí eu tirei a dor de mim, os olhos de mim, e comecei a guerrear as guerras do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes quando você vai para um campo de batalha orar,
ou você vai ali buscar o Senhor no seu dia a dia, você quer fazer guerra. Aí o Senhor fala, hoje não é dia de guerra. Hoje é dia só de adorar. Então a minha oração começou a ficar toda certinha, decoreba, né? Tudo decoradinho, aquela decoreba todo dia. Eu falei, poxa vida, que oração chata, todo dia repetindo a mesma coisa. Não significa que não tem coisas que você possa pedir todos os dias, porque como pelos nossos, né? A gente pede a libertação deles todos os dias, né? Que eles venham se converter todos os dias. Então não é isso, né? Que eu estou dizendo, né? Só para as pessoas entenderem. Mas eu falei assim, Espírito Santo, eu quero orar a tua vontade. Eu quero orar o teu querer, a tua vontade. Aí ele começou a me levar para hospitais, presídios, estradas. Eu oro muito em estradas. Eu vou em beira de estradas onde tem acidente, eu vejo motos virando, eu vejo caminhão batendo, eu vejo carros capotando. E o Senhor me levando a orar por pessoas que eu nunca vi na minha vida. Aí eu entrei em muitas nações, já fui para muitas nações em guerra espiritual, andando assim. Eu já andei todo em volta de todo o Vale de Ossos Secos. Isso foi em pouco tempo que o Senhor me permitiu ver o Vale de Ossos Uma Secos. visão? Fala essa visão. Eu fui arrebatada e comecei a passar e andar no vale, mas o vale não tinha fim. O vale não tinha fim. E eu andava e foi uma coisa terrível. É uma sensação de morte. É um lugar vazio, morto, sem vida, sem nada. E o Senhor me mostrava e eu não parava. E eu passava rápido, eu voava assim. Passando do lado do vale. E ele não acabava. Uma coisa assim terrível. Então, assim, o Senhor leva a gente para nações, para buscar. Então, quando você faz as guerras de Deus, crianças sendo abusadas, mulheres sendo mortas, homens sendo mortos, pessoas sendo levadas, hoje em dia, tem mais pessoas dentro de cativeiros e fora das suas casas, no tráfico humano de pessoas e de crianças, do que dentro de suas próprias casas. Isso aí é comprovado. São pesquisas comprovadas do que dentro das suas próprias casas. Quantas pessoas agora não estão sendo torturadas? E quando você começa a viver a guerra, lutar as guerras do Senhor, né? Senhor, dai-me almas. Dai-me essas almas que estão nas drogas, no tráfico, na prostituição. E você começa a lutar por almas. É incrível como o Senhor te supre. O Senhor te abençoa, não te falta nada. O Senhor traz tudo para você e Ele vem tudo na sua mão. Você não precisa se preocupar. Você não corre atrás de nada, porque você não está guerreando aquelas coisinhas de sempre, preocupado só com a sua vida e com a sua casa e com a sua família. Você está preocupado com as guerras do Senhor. Qual que é o interesse do Senhor? Que as almas venham até Ele. Né? Que essas almas se rendam a Ele, porque Ele está voltando. Então, quando eu começo a guerrear pela minha vizinha, por crianças que eu não conheço, por homens e mulheres que eu não conheço, por jovens, adolescentes, né? Por países, né? Por lideranças em países, né? Que eu oro. Eu oro por quê? Pela Câmara de Vereadores, de deputados, pelos presidentes, pelos países que têm reis, né? Eu preciso orar, né? Para que o Senhor venha a colocar pessoas, né, e preparar pessoas que sejam pessoas que tenham visão de família, né, uma visão de servos do Senhor para ajudar as pessoas que precisam. Eu oro pelas lideranças. Você ora por Israel. Orai por Israel. Eu oro por Israel. Eu oro por casas, famílias. Quantas crianças, gente, que estão sendo traficadas. Tráfico de órgãos. Então eu preciso orar. Eu preciso orar por aqueles que estão no tráfico. Ou essa pessoa que hoje acordou e falou, eu vou tirar a vida de alguém. Eu preciso orar por ela. Pastora, no programa 7.3, você falou do Ministério dos Anjos. E alguns falam de guerra espiritual, que diz que quando você aumenta o seu nível, não sei se falou nível de unção, diz que à medida que você vai aumentando o nível, é como se fosse trocado o anjo. Você tem 20 anos na fé e 20 anos guerreando. Você percebeu alguma mudança com o anjo ou não tem mudança? Como é essa dimensão dos anjos, que você tem essa visão aberta, já foi arrebatada? Nessa guerra, houve mudança nesse período todo? No Ministério dos Anjos? Totalmente, né? E antes, o que eu queria dizer é que eu primeiro fui jogada para a guerra e fui jogada no campo de batalha
para depois entender que eu estava no campo de batalha. Você nem sabia. Eu não sabia que tinha tantos anjos, que eles estavam andando comigo e que eu já estava tendo com o ministério de anjos. Eu não sabia, não estava só mais com o meu anjo pessoal. Eu creio que pela questão, eu fui tão amada, tão perdoada e tão alcançada pela misericórdia, pela graça e pelo amor do Senhor Jesus, que eu falei, Senhor, eu preciso remir o tempo dos meus erros. Paulo fez isso, ele falou, eu preciso remir esse tempo, né? Eu preciso redimir o tempo que eu servi errado, que eu matei os servos do Senhor, que eu persegui os cristãos e que eu matei os cristãos. Foi isso que Paulo fez. Então, quando eu vim para o Senhor, eu fui tão amada, tão perdoada, e eu falei, não, Senhor, eu preciso amar. Coloque em mim o amor por essas almas, por essas pessoas. Então, eu comecei a guerrear por outras pessoas. E o Senhor começou a mandar reforço. E aí ele começou a mandar anjos. Começou a mandar, eu vi ele chegando, eu via saindo, eu vejo quando eu vou ministrar pessoas quando eles chegam. Eu vejo o que acontece, eles vêm ministrar a pessoa, é a coisa mais linda que existe. Aí o pessoal, você está dando ordem anjo? Não, eu falo tudo ao Pai em nome de Jesus, gente. Tá? Para vocês não falarem, né? Que eu tô aqui dando ordem. Mas porque eu tô dando ordem, né? Fala, quem você é para dar ordem, né? Eu não sou ninguém de fato, quem faz tudo é o Senhor mesmo, né? É só pela misericórdia que ele nos concede isso. Mas eu creio pela questão de não ser uma pessoa egoísta, de não pensar na minha vida, só na minha casa, em mim. Então, quando você vai pegar as guerras do Senhor, outro dia eu estava no meu quartinho e o Senhor sabe que eu fico lá às vezes o dia todo atendendo pessoas e ajudando pessoas, aconselhando. Você deixou a sua vida para cuidar de almas, né? Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E aí, quando eu estava cuidando de almas ali, o Senhor começou a mandar mais arcanjos, eles começaram a chegar para me ajudar. E aí, o que acontece? O nível de guerra aumenta, mas você vai ficando mais preparado para a guerra. E eles vão chegando para te ajudar. Então, você não vai ficar mais batendo de cara na guerra. Eles vão entrar na peleja e eles levam você, seguram na sua mão para você não se perder. Eles te guardam para você não perder, para você não ser roubado, né, nas dimensões, né? Porque ali, onde você está lutando, é onde fica o quê? Os espíritos dos bruxos, feiticeiros, né? Mas você tem um arrebatamento nisso? Você vai em visão? É uma visão? Quando você sai, tipo... Você tá aqui... Você sai do corpo. Um arrebatamento de espírito. Eu falo que você tá aqui, aí daqui a pouco eu tô aqui, só que assim, tem uma responsabilidade aí que eu não posso ficar subindo e descendo, né? Pra guerrear em dimensões, né? Sim, mas se você quiser, você pode ir na hora que quiser. Na verdade é o Senhor, né? Tudo que eu faço é pelo Espírito Santo, ele me leva, né? Eu sei, mas se tomar a decisão, agora eu vou entrar no mundo espiritual, você entra. Sim, para guerrear, sim, porque tem horas que você tem que entender que vem uma unção para isso. Você tá aqui, você tem que entender que desceu uma unção aqui. O Senhor não vai dispensar a unção dele de graça. Assim, por nada, por motivo nenhum. Desceu uma unção, é uma unção de guerra. Tem hora que eu quero fazer guerra, ele fala, você não vai fazer guerra agora. Não é agora. Vai pro seu compromisso, vai fazer suas coisas. Aí tem um momento que vem a unção. E essa unção, eu sei que ela é pra guerra. E aí eu já vou, ele já me leva, e eu já sei que eu vou subir. E eu já sei que eu vou entrar em lugares, que você vai entrar em tribunais. Pra quê? Dai-me essas almas. Largue essas almas que você tem torturado. Essas almas são do Senhor por direito. Solta essas almas. Aí você tem que ir pra guerra. Qual foi o lugar mais feio que você viu nesse arrebatamento, nessas visões? Assim, fora o vale, você fala agora o vale, mas se teve algum lugar que você foi que bem feio de das almas? Eu vi um trono, e eu vi ali, né, esse principado, né, nesse trono, esse príncipe aí nesse trono. E atrás dele estava o pessoal com a roupa do congresso da igreja. E eles estavam atrás do trono. Significa o que isso? E ele ria para mim, falou, eles estão me servindo dentro da igreja. Mas isso,
Uma igreja específica ou igreja geral? Geral, né? Assim como o conjunto de salvos são pessoas que o Senhor vai tirar daqui, dali, Então aqui, tem pessoas dentro da igreja, desse principado aí, esse demônio aí falou, não sei qual, servindo. E ele falou, falando assim, ó, eles estão na igreja, mas são meus. sim, Falou isso? falou. E eu fiquei muito triste, chorei muito, porque tinham pessoas ali que eu conhecia. E ele falou assim que essas pessoas são as pessoas que estavam falando um dos outros e levando divisão e fofoca na igreja. E até tirei uma pessoa de lá, né? E ela voltou pra lá depois. Na visão se tirou? Eu tirei não, quando eu voltei, eu fui lutar pra tirar aquela pessoa daquela situação, né? Eu fui corrigir aquela pessoa, conversar com ela. Aí ela confessou que ela realmente estava envolvida, que ela fazia isso, que ela já tinha, tipo, destruído muita vida, que ela já tinha prejudicado muita pessoa, mas ela tinha Fofoca. com fofoca. Falsa calúnia, grupo assim que fala que vai Mas orar ela e fazia isso de propósito? não, sem querer. Por falta de libertação mesmo, né? Eu falo que é falta de libertação. Falta de conhecer Jesus, de se converter. Se tirou ela e ela voltou? Voltou. Aí depois de um tempo, eu mesmo em casa fazendo minhas coisas, eu não vi. Aí o Senhor falou, ela já voltou pra lá. A pessoa voltou pra lá. Então, quer dizer, ela não quis, ela aceitou a correção na hora. Depois ela pegou e continuou dando lugar pro diabo e voltou pra lá. Outra coisa que eu vi mais forte ainda. Só um minuto. Ah, sim. Se tiver fofoqueiro aí, fofoqueiro, se converta. Pode continuar. É porque a palavra de Deus fala que os fofoqueiros não vão entrar no céu. É. Porque eles destroem chamado, eles destroem a vida das pessoas, eles destroem ministério, eles fazem pessoas tirar a vida. Eles inventam coisas que às vezes eles ouvem aqui, eles nem sabem se é de fato verdade ou não. E se for verdade, o teu papel é orar e buscar por essas pessoas. Por quê? Porque a nossa santificação e a nossa justiça, ela tem que servir de justiça para outra vida. Eu preciso ajudar essa pessoa a ser mais justo, a ser mais santo. E não condenar essa pessoa. Você ia falar outro lugar que você foi feio, mas você pense nesse lugar que você, esse outro lugar feio, mas você já chegou aí também no inferno? Também? Já cheguei aí. E esse lugar que a gente fez um resgate de pessoas, foram os próprios anjos que me levaram para uma missão que eu estava no lugar e nem sabia que eu ia para essa missão. Estava orando, e de repente ele falou, tem pessoas que estão perdendo a alma, né? Que a alma está presa no inferno. Por causa de muita iniquidade. Pessoa, pecar, só simples aqui para você entender, é errar o alvo ali sem saber. Transgressão, é errar sabendo que é errado. Iniquidade, pecado continuado. Pecar continuamente sem parar, pecar uma vida só para você entender. Então, é uma iniquidade muito grande. Iniquidade sexual, financeira, tudo. A pessoa tá pecando, ela não tá mais nem aí. Né? Ela tá... E outra coisa, ela já fez tanta aliança com as trevas, com o ocultismo, que a alma dela estava presa. E os anjos falaram, hoje você vai trazer almas que estão presas. E foi um dia de muito choro, que eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, né? E ali eu vi que tinha uma corrente muito grande e eu subia naquela corrente e trazia aquelas pessoas nas minhas costas. Eu colocava elas, vem, eu vou tirar vocês desse lugar. E eu chorei muito porque eu não conhecia aquelas pessoas, né? E elas começaram a vir e os anjos falavam, traz elas. Traz elas porque essas almas, elas estão voltando para o Senhor. São pessoas que o Senhor está tirando de lugares terríveis, né? Que estavam muito presas, assim. E aí, essa foi a missão mais forte. E o lugar era muito horrível. E os anjos, eles estavam me ajudando, né? Ali, pode ir. E eu falei, eu consigo, consegue. Então, como que eu posso subir com muitas pessoas? E aí, quando eu fui subindo, ele foi tirando as pessoas e puxando. Eles davam as mãos e tiravam essas pessoas. Naquele dia, eu lembrava quantas pessoas que eu tinha trazido de lá. Hoje, eu já não lembro mais. Então, eu não posso falar. Para mim, não sabe, porque eu não sei mais. Eu não lembro. Mas eu só sei que eu lembro da cena certinho. Aí, o anjo, depois que eu tirei todas as pessoas, ele me dava a mão. E eu falava, tem mais gente, tem mais. Ele falou, não, só são essas. Porque as outras
né? Por algum motivo não vieram. Desses, você tinha alguns desses você conhecia ou nenhum conhecia? Nem conhecia nenhum deles. Nenhum. Senti ainda tem bastante tempo, mas fazer 2 orações, eu senti de a pastora orar agora. Amém. Talvez pessoas vão sair de cativeiro nessa Sim. oração. Você precisa de oração, você que está aí, muita gente nos podcasts, no Podercast, que falamos sobre libertação, muita gente fala, eu preciso. Muita gente, fica até admirado. Muita Sim. gente nas igrejas, não é fora da igreja. Sim. Porque o nosso programa que assiste aos crentes de anos. Que tem gente que fala, eu tenho não sei quanto tempo. Aí queria que você orasse para pessoas talvez se libertem nessa oração e no final ainda vai ter outra oração, ainda não está acabando. Amém. O que eu quero dizer para as pessoas é que a libertação, as pessoas muitas vezes pensam que é expulsar demônios. E eu falo, não, longe disso que oração é isso. Ah, mas não se expulsa? Sim, se entrar no estado ali de possessão, você vai expulsar. Mas a questão não é essa. A libertação ela é fundamentada na palavra. O que você... Tem pessoas que não dá para você, tipo, fazer uma faxina na casa toda, com todos os cômodos, você limpar todas as áreas. Ela tem que entrar em cada área da vida dela, a área financeira, consertar. E ir consertando aos poucos. Consertar a área sentimental, a área familiar. Então, vai fazendo isso aos poucos. E como que você vai fazendo isso? Você vai jogando para dentro e não tirando. E eu falo, o que você vai se alimentar? Você vai se alimentar da palavra. Eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Verdade. Então, Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é sabe? Ele não é uma oração. Jesus não é um seminário, um papel, um estudo, um livro, não. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele se entregou por nós. Então, quando as pessoas entenderem isso e começarem a realmente quererem andar com ele, né? Não só aquilo que ele tem para dar, e ele já deu, ele já se entregou por mim, por você, né? Ele não deve nada para ninguém. Então, ele já se entregou por nós. E as pessoas ainda acham que ele precisa, né? Eu falo, meu Deus, tudo que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Agora, nós precisamos tomar posse do sacrifício. E aí, em nome dele, ele falou, eis que vos dou, Lucas 10, a autoridade. Para que a gente possa vencer, né? E ele falou, eu estou indo, mas vocês não ficarão só. Eu enviarei o Consolador. E hoje o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer o pecado, a vencer as lutas, as pelejas, as batalhas, as dificuldades, a nos ajudar, ele nos esforça, né? Ele cuida de nós, ele nos abraça nos dias difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, é uma vida com Jesus, é andar com Jesus, é estar com Jesus, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa de vez em quando. Habitar é fazer morada. Né? Hoje as pessoas querem dom, querem poder, querem tudo, mas não querem o dono das coisas, não querem o dono do milagre, não querem o dono do poder. Verdade. E quando você fala assim, não, eu preciso tirar. Não pense em esvaziar o copo, pense em colocar mais água. Coloca mais água, deita mais água. Vai se enchendo da presença, da palavra de Deus. Se esconda na glória de Deus, adore a Deus. Adore o Senhor Jesus Cristo, renda louvores a Ele. Seja grato todos os dias. E aí você vai ocupando a casa. E quanto mais você ocupa a casa, o inimigo vai perdendo as forças. Aí ele vai saindo. Você vai se tendo um fundamento, um alicerce. Você não vai construir a casa. A Bíblia mesmo fala, aquela pessoa que construiu uma casa na areia, vai bater o vento, tudo, aquela casa vai descer, ela vai cair. Mas a sua casa tem que ser alicerçada na rocha. Quem é a rocha? É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.